Feijão. O feijão é uma variedade muito comum na família Jadeite. O seu nome é muito gráfico. As sementes de feijão têm grandes grãos de cristal, na sua maioria em forma de colunas curtas, como grãos de feijão dispostos no interior da jadeite. A olho nu é óbvio que estes cristais estão divididos em interfaces, devido à aspereza dos cristais. O aspecto do jade é também inevitavelmente áspero, e o seu brilho e transparência são frequentemente pobres. E a comunidade empresarial do jadeite chama-lhe água seca. Do é uma variedade de jadeite de grau médio ou baixo e não é muito cara. Claro que existem exceções ocasionais, tais como feijão de água, feijão de gelo, feijão de açúcar, etc., que não são secos e parecem ligeiramente aguados, mas têm os mesmos cristais grosseiros. As variedades de feijão podem ser subdivididas em feijão grosseiro, feijão fino, feijão com açúcar e feijão com gelo. Antigamente, a comunidade empresarial chamada Jadeite 36 água, 72 feijões, referindo-se à variedade de jadeite em geral. Mas não a jadeite de feijão tem 72 tipos de mais. Jadeite no mais comum é o feijão. Por isso a linha tem 10 feijões do referido. As características da variedade de feijão são claras num relance. O verde é claro e na sua maioria verde ou esverdeado. A textura é grosseira e esparsa. A transparência é como um nevoeiro. O verde é verde feijão. O verde é verde feijão. A jadeite de feijão é frequentemente utilizada para fazer pulseiras de baixo grau, pingentes, peças esculpidas, etc., cobrindo quase todos os tipos de jadeite acabados. De facto, a própria jadeite de feijão é também uma família enorme. Classificação simples: há feijão verde, feijão de gelo, feijão de açúcar, feijão do campo, feijão oleaginoso e sementes de feijão colorido e quase 10 tipos de mais. Glutinoso. Glutinoso refere-se à delicadeza do jadeite até um certo grau, como se um pote de papa glutinosa cozida, a estrutura interna fosse nebulosa e indistinguível. O algodão fosse interno à estrutura. Espécies glutinosas de gelo, mais do que as espécies glutinosas comuns em transparência um pouco melhor, mas pior do que o gelo translúcido, provavelmente ligeiramente transparente. A cabeça das espécies glutinosas boas pode chegar muito perto do nível de gelo, a fim de distinguir as espécies glutinosas comuns, também chamadas de fundo químico do gelo. Variedade de gelo, as suas características de carne, transparência, aspecto e gelo no frigorífico perto da jadeite translúcida. A carne da jadeite de grão de gelo é translúcida com uma sensação de gelo, dando uma sensação de jade de gelo claro. A luz natural sob a estrutura de fechamento interna com fluorescência, alta transparência, chamada de alta camada de gelo, é o alto nível de jadeite de gelo. A estrutura de floculação filamentosa de algodão solta e desordenada interna chamada de escória de gelo, é a extremidade baixa dos bens de jadeite de gelo. Tipo de jadeite de vidro. Tipo de jadeite de vidro. Como o vidro. Cristal. Como o cristal transparente. Jadeite cristalino é chamado tipo de jadeite de vidro. A sua textura é muito fina. Partículas cristalinas sob 10 vezes a ampliação completamente invisível. É a melhor jadeite. Em geral, a jadeite de vidro deve ter uma estrutura apertada entre os cristais. Textura pura e delicada, sem impurezas. Algodão. E um som estaladiço quando se atinge o corpo da jadeite. As partículas cristalinas minerais de jade de vidro são de granulometria microscopicamente fina e uniforme. A menor granulometria média pode ser inferior a 0,01 mm, e o cristal é disposto de forma ordenada.